Boa noite a todos. Audiência pública. São 19 horas e 5 minutos do dia 21 de novembro de 2016. Sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para discussão do projeto de lei número 053, de 30 de setembro de 2016, de autoria do Executivo Municipal, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Brotas para o exercício 2017. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, convido a contadora da Câmara Municipal, a senhora Dudimeia Aparecida Minatel, e também a contadora da Prefeitura Municipal, a senhora Cláudia Maria Piovani Soubiati, para acompanhar os nossos trabalhos e responder às dúvidas que possam surgir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores presentes. A audiência pública para discussão do orçamento, que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2017. Nós vamos falar em orçamento consolidado entre Prefeitura, SAEB e Câmara. Então, o nosso orçamento para as três entidades para o ano de 2017 ficou fixado em R$ 87.150.000. Essas são as receitas que vão estar divididas em categorias: receitas correntes, que são as despesas para manutenção das entidades, e a receita de capital, que é para investimento. Então, a receita tributária do município, R$ 17.961.810. Receita patrimonial, R$ 1.206.979,03. Receita de contribuições, R$ 1.555.000. Receita de serviços, R$ 4.301.000. Transferências correntes, R$ 64.762.810,97. Outras receitas correntes, R$ 3.011.000. Valor reduzido para a formação do Fundeb, R$ 9.500.200. As receitas de capitais são divididas em dois grupos: transferências de capital, R$ 3.351.600, e alienação de bens, R$ 500.000, totalizando R$ 87.150.000. A despesa fica dividida da seguinte forma: função legislativa, R$ 1.405.818, judiciária, R$ 341.000, administração, R$ 11.875.718,09. Segurança pública, R$ 1.551.312,50. Assistência social, R$ 4.270.106,30. Saúde, R$ 20.927.387,79. Trabalho, R$ 80.000. Educação, R$ 23.191.801,27. Cultura, R$ 711.732,50. Urbanismo, R$ 7.787.085. Habitação, R$ 24.255,55. Saneamento, R$ 4.935.000. Gestão ambiental, R$ 3.594.903. Agricultura,
329.870. Comércio e serviços, R$ 3.999.600. Transporte, R$ 710.200. Desportos e lazer, R$ 1.129.200. Encargos especiais, R$ 115.000. Reserva de contingência, R$ 176.000. Total, R$ 87.150.000. Essas são a divisão por função de governo. Por subfunções, ação legislativa, R$ 1.405.818. Ação judiciária, R$ 50.000. Defesa do interesse público no processo judiciário, R$ 291.000. Administração geral, R$ 1.192.883,60. Administração financeira, R$ 10.307.034,49. Tecnologia da informação, R$ 375.800. Policiamento, R$ 1.272.312,50. Defesa civil, R$ 279.000. Assistência à criança e ao adolescente, R$ 289.000. Assistência comunitária, R$ 3.981.106,30. Atenção básica, saúde, R$ 14.144.245. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 5.620.000. Suporte profilático e terapêutico, R$ 340.000. Vigilância sanitária, R$ 317.860. Vigilância epidemiológica, R$ 499.282,79. Alimentação e nutrição, R$ 1.254.771. Essa é a merenda. Proteção e benefícios ao trabalhador, que é o novo CIPA, R$ 80.000. Ensino fundamental, R$ 13.803.506,87. Ensino profissionalizante, R$ 849.300. Ensino superior, R$ 780.000. Educação infantil, R$ 6.501.223,40. Educação para jovens e adultos, R$ 3.000. Difusão cultural, R$ 711.732,50. Infraestrutura urbana, R$ 7.528.085. Serviços urbanos, R$ 259.000. Habitação urbana, R$ 24.255,55. Saneamento básico urbano, R$ 4.935.000. Preservação e conservação ambiental, R$ 13.594.913. Abastecimento, R$ 329.870. Turismo, R$ 3.999.600. Transporte rodoviário, R$ 710.200. Desporto comunitário, R$ 1.129.200. Serviço da dívida interna, R$ 115.000. Reserva de contingência, R$ 176.000, totalizando R$ 87.150.000. Dividido por categorias econômicas, as despesas correntes totalizaram R$ 78.557.341,63, que basicamente são as despesas para manutenção, e as despesas de capital, que são provenientes de convênio para investimentos, R$ 8.416.658,37, resguardando a reserva de contingência de R$ 176.000. Se alguém tiver alguma pergunta, né, ou sugestão e quiser apresentar, estamos à disposição. Senhor presidente, queria aqui cumprimentar o pessoal responsável, o pessoal da mesa, e fazer algumas colocações de forma bastante rápida.
Um dos assuntos que nos preocupa sempre é com relação à educação. Para o próximo ano, eu gostaria de verificar com a Cláudia se a verba por transporte dos alunos, a Bolsa Transporte, se confirma um valor suficiente para atender o pessoal no ano próximo. Me parece que o gasto atualmente está na casa dos 70 mil, mês 70. Eu queria saber o valor para o próximo ano. Foi resguardado no orçamento, sim, um valor aproximado para a garantia do auxílio Bolsa Transporte de 780 mil reais. Esse valor foi mais ou menos baseado no que estava se gastando até setembro, onde foi suspenso a Bolsa Transporte. Então, foi previsto esse valor, que na verdade vai depender agora do novo prefeito, né? Como que ele vai abordar essa questão, qual vai ser o percentual liberado. Então, foi resguardado um valor até suficiente se fosse manter o que está sendo feito hoje. Senhor presidente, uma parte, só para complementar a sua pergunta, novo vereador, por favor. Gostaria, Cláudio, de saber, no caso desse valor, qual que é a porcentagem que a prefeitura, no caso, vai ajudar os alunos? 50%, 60% ou não está determinado ainda? Não, a lei é até 100%. É porque pela lei, né, é até 100%, né, é até 100%. Foi a discussão que nós tivemos aqui na época, né, porque seria, o prefeito poderia dar até 1%, porque está dentro da lei, então nós aprovamos até 100%. Então não está determinado, depende do próximo prefeito e depende, porque no caso aí é uma estimativa, né, depende da arrecadação também, para que haja essa conversa, esse entendimento junto com os alunos. Mas pelo menos no mínimo 60% acredito que é possível, né? Acredito, na verdade, todo o orçamento, toda a despesa, ela depende de uma receita. Certo. Se a receita se comporta de forma saudável, lógico que todos os programas previstos são atendidos. No momento teve que haver a suspensão da Bolsa por conta da crise, da falta de recurso. Então, assumir um compromisso e depois não conseguir honrar fica mais difícil. Porque a preocupação é justamente essa, né, Cláudia? Você, como contadora e funcionária, a nossa preocupação ano passado foi justamente essa. Os pais fazem uma programação durante o ano. Então, eles contam com pelo menos aquele dinheiro até o final do ano. Então, de alguma forma, tem que ter essa garantia de que nós vamos passar 60%, pelo menos até terminar o ano, né? Porque se não faz, faltou dinheiro, não. Aí complica a vida dos pais e também dos estudantes. A gente tenta, na maioria das vezes, né, fazer com que todos os programas que estejam em andamento sejam cumpridos. Infelizmente, ocorreu esse contratempo aí, que eu acredito que não tenha sido agradável a ninguém recebeu com aplausos. Mas foi uma medida que precisou ser tomada, muito drástica, inclusive. Mas, como o decreto foi suspenso, vai depender da próxima gestão em estabelecer um novo decreto, um novo percentual, e acredito que a equipe financeira que vem, né, a equipe gestora que vem, vai analisar a situação, estabelecer critérios para se dar esse Bolsa Transporte novamente e voltar ao auxílio. Mas vai depender realmente da próxima equipe. Obrigado, Cláudio. Obrigado, vereador, pela parte. Ok. Eu acredito que também deve ser na casa dos 60%, eu acho, né? Que aí depende de confirmação. Com relação às entidades, tem um valor normal para todas elas ou é diferente tem uma correção para mais ou para menos, se puder informar? Valdir, com relação ao ano anterior. Eu mantive o mesmo valor do ano anterior. Se subiu alguma coisa, você me havia perguntado ali da questão da vila. O orçamento da vila, ele vem pronto da ação social. Sim. Então a Cláudia me trouxe esse orçamento e do valor que ela mandou foi colocado no orçamento. Pelo que a gente viu, é mais ou menos o mesmo valor desse ano. Então é outro assunto que vai depender de negociação com a próxima equipe, tá? Porque já está difícil pagar, esse ano está sofrido para pagar, né? Então a gente podia colocar bastante no orçamento,
mas... Gostaria de deixar a palavra ao pessoal, mas antes perguntar. Nós fizemos algumas emendas. Nós podemos discutir já ou primeiro vai abrir a palavra para o pessoal todo e depois a gente volta a comentar cada uma delas? Não, eu acho até que se você quiser já comentar aquilo que a gente discutiu hoje pela manhã, acho que já pode ser, depois se houver alguma pergunta aí, pessoal. Então, se ela puder fazer a leitura, na área de saúde propus 2 emendas. Uma ampliando em R$100 mil para a saúde da pessoa obesa. Eu gostaria que você pudesse fazer a leitura. Bom, aditou, né, o senhor fez o aditamento dela de R$100 mil para a saúde da pessoa obesa. Eu vou, acho que falar, né, Cláudia, acho que eu vou resumir ela. Resume, né, números resumir ela, mesmo. porque tem as classificações. Tá, né? Bom, então vou repetir. Adita o projeto da saúde da pessoa obesa em R$100 mil. Antes, a justificativa foi que estava inicialmente 45 mil, né? Então, o senhor fez uma emenda de R$100 mil. Vai para 145. 145. Uma outra é com relação às cirurgias eletivas, tem um valor, se a memória não traz, de 320 mil, e eu coloquei mais 100 mil para cirurgias. Confere? Eu gostaria também que fosse feita a leitura. Também. Para 100 mil, o valor antes era 207.400, então ela foi para 307.400. Da parte do município, né? Depois tem a parte do federal que complementa os 420. Isso. A dotação aqui, a justificativa foi que antes era 207.400. É porque ele está falando em 220, mas porque tem a parte do federal, mas nós só aditamos a parte do município. Só do município. Isso. Uma outra colocação também é que fiz no passado um pedido para que fosse colocado a volta da Escola de Música João Paulo e Daniel. E também aproveitei para fazer mais uma colocação. Gostaria que se pudesse ler também o valor. Me parece que deu em torno de 240 mil. Tá certo? Todas elas. É um aditamento de 230 mil. Não. Na verdade era 10.512 e o senhor editou mais 230 mil, passando para 240.512 reais. Editou mais 100 mil, né? Não, 230. 100 mil só para a obra. Ele cria o elemento de despesa para a obra que não havia. Tem uma de 100 mil. Uma de 30 mil de equipamento e material permanente. Isso. Uma de 100 mil das obras. E uma mais de 100 mil de pessoal civil. Isso. Né? Que antes era 10.512,50. Isso. E também, finalizando a minha participação, tem uma solicitação, na realidade foi encaminhada ao vereador Cláudio Gonçalves, ele que preside os nossos trabalhos, e que eu, como presidente da Comissão de Agricultura, nós recebemos um pedido. Eu gostaria até que se ele pudesse pronunciar, e pelo que entendemos é impossível, praticamente impossível de colocar, porque diz que a nossa receita não vai atingir, podendo atingir uma previsão tal, e de acordo com informações que nós tivemos, isso vai ser praticamente inviável, aquele valor. Por isso nós fizemos uma emenda no valor de 140 mil na conservação das estradas. Procede? Se o nobre vereador quiser complementar, eu agradeço. Procede. O senhor fez na parte pessoa jurídica, 70 mil, né? É que foi várias divisões. Depois do material de consumo, mais 70 mil. E a justificativa era 105, né? E depois do material de consumo, mais 50. Que não era suficiente. Não. Tá aqui, ó. Não, mas não foi isso que eu passei. Não. Ó, o relatório é o primeiro item aí de cima. O total é 140 mil, é isso? 40 mil, É. isso.
É que o ano passado a receita, Valdir, eu levantei para o senhor, foi 1.178.000. O ano passado. Esse ano a gente estava com 900 e pouco. É que às vezes as pessoas olham o balancete, mas elas se esquecem que do ITR, 20% vai para o Fundeb, 5% para a educação e 15% para a saúde. Então, o que sobra realmente, a gente está colocando bem mais do que sobra do líquido para aplicação nas estradas. Nós temos o maior interesse em atender mesmo, porque sabemos da importância. Agora, eu acho que tem que esperar também para ver a arrecadação como ela comporta no próximo ano. Exatamente. Era 105 de material de consumo e 50 para a estrada, total. O orçamento da estrada, só da parte do município, era 512.000. Aí entra a parte da multa de trânsito, né, da CID, que é um recurso que vem, seria mais 173.000, que totalizariam 710.000. Então, essa emenda a gente vai ter que revisar ela, tá? E também entra também nesse a agricultura, que é 239.000. Então fica, acho que um valor bem próximo do que eles gostariam que estivesse. Ok, dá oportunidade para os demais. A gente corre, com certeza. Tem outra emenda, Cláudia, que é do Eduardo e do Mirinho, né? Que é sobre do equipamento para manutenção da CIPA, de R$40.000. A justificativa, né, é que inicialmente era 80 e era insuficiente para aquisição de equipamento. Isso. É isso? Tem mais uma da construção de área de lazer do bairro Campos Elíseos, 150.000. Na realidade, antes era 22.050, então eles acharam que não, né? Que era insuficiente. A verdade era 200.000, né? Gastaram o dinheiro, sobrou 22.000, agora... É que na verdade, Mirinho, o orçamento ele não tem dinheiro. Não, mas eu sei, mas é uma emenda que eu venho brigando desde 2010, né, Cláudia? Sim, tá? sim. Viu outra coisa também? O ano passado foi colocado no orçamento, a entidade, a Propaz, era 60.000, se eu não me engano. Não foi renovado o convênio com a Propaz, não sei qual o motivo, sendo que o convênio com a Propaz fica muito mais barato para o município. Hoje o convênio com a Propaz sai R$500 internação, de cada internação, deixou de pagar R$500 por internação, para o município pagar mais de R$2.000 com ordens judiciais. Vai manter no orçamento essa verba para convênios com entidades, para tratamento de dependência química? Olha, Mirinho, eu não tenho conhecimento de realmente qual foi o motivo da suspensão do repasse para a Propaz, mas todas as entidades que participaram do chamamento público, que apresentaram documentação, que estão em ordem, estão recebendo a duras penas sofrido, mas estão recebendo. Não. Então precisaria analisar o motivo pelo qual eles não estão recebendo. Foi feito tudo legalizado, mas sem mais, sem menos, cortou o convênio do nada, sem comunicar a Câmara. Assim, não, sem mais, sem menos, não deve ter sido. Cortou, Cláudia, cortou. Não, é o que eu estou falando para você, eu não conheço. Eu estou falando, se tem alguma coisa para o orçamento, para mim já em janeiro eu já poder brigar para fazer o convênio, porque hoje a procura está sendo muito grande. No orçamento nós temos um valor previsto na saúde para entidade, subvenção. É o que eu disse para você. Não sei como está... como vai ser feita a questão das entidades. O atual prefeito não passou nada para a gente em questão de chamamento público, de credenciamento das entidades. Não sei se ainda vai ser feito, se vai ficar para o próximo prefeito. Acredito que pelo tempo vai ficar pelo próximo. Não sei se as entidades têm alguma informação a respeito disso. O gabinete não se posicionou, não sei. Provavelmente vai ficar para a próxima administração abrir o chamamento. É só a entidade
cumprir com toda aquela documentação que precisa, ter o site, ter a página na internet, ter a documentação correta, e acredito que não vai apresentar nenhum óbice dos vereadores para se negar o recurso. O convênio com a Propaz houve 5 anos, o ano passado foi Sim, eu me feito, lembro. até conversei com o Borges na época, do nada foi cortado. Eu não E tenho eu sei conhecimento. qual o motivo que foi, mas quem sofre com isso é a população, entendeu? Por isso que agora em janeiro já vou estar entrando com pedido para que Isso, seja pede- feito o convênio de novo. Peça para eles, agora diante da nova lei, questão de subvenção e de convênio é bem complicado. Não é mais tão simples como era nos outros anos. A questão de documentação, de exigências do tribunal, é coisa muito complexa. Acredito que poucas entidades vão ter condições de ter tudo aquilo que o tribunal exige. Como isso vai ficar, eu não sei. Porque realmente é o que você fala, quem sofre é a população. Mas é muita coisa. Então, abrindo o credenciamento, peça para ele se credenciar. Tá? Só uma, você falou, essa emenda é 150 mil. Só que a justificativa é de 22 mil. Você falou que tem alguma coisa? Esse aí eu não trouxe. Não está batendo. Deixa eu ver, o meu estava escrito em algum papelzinho nas costas. Para mim a gente já corrige igual esse. Aí sim, mas... Foi suplementado, só que a justificativa é que era 22 mil. Você falou que não. Isso. O valor inicial era 22. Não, é que eu não lembrava. Essa tá. A área de lazer vai para 172,50, é isso? Claudia, só uma perguntinha. Só. Pois não. Eu fiz o projeto lá das próteses, né, dentárias, né? Tem alguma coisa aí? Eu quis fazer a emenda nada? Qual é o valor? Atendimento odontológico e prótese dentária. R$ 64.800. Aumentou alguma coisa? Não aumentou? Deixa eu só ver. Não, é 149.940. Não lembro quanto estava nesse ano, Mirim, Claudinho, não sei mesmo. Tá. Tá? Mas 149.940. Tá? Boa noite, componentes da mesa, senhores vereadores, público presente. Queria te fazer 3 perguntas. A primeira, a senhora confirma o recurso de R$ 120 mil para os meninos do RAFT? Está no orçamento? Na verdade, no orçamento, ele entra como um programa, apoio a equipes esportivas. No momento, R$ 142 mil. Então está confirmado, né? Com relação à saúde, em termos de porcentagem, qual o número de porcentagem destinada desse orçamento para a área de saúde, Cláudia? Eu não fiz a conta, mas eu acredito que na faixa de uns 20%. 20%? Com relação ao hospital, esse orçamento já consta os valores que são repassados ao hospital ou é fora? Na verdade, quando a gente monta o orçamento, vamos ser bem claros, não dá para colocar todo o valor do hospital. A gente prevê um valor inicial, depois entra-se em negociação, vamos ver como vai se manter o valor do hospital. Ele está dividido em vários itens. Cirurgias estão num programa, subvenção está dentro de outro, a manutenção do convênio é de outro. Então, tem o convênio SUS, que entra num outro programa. Então, são vários programas. Tudo também vai depender de negociação com a próxima administração. Hoje, nós temos previsto no programa que se chama Atendimento Especializado em Saúde,
R$4.590.900. Aí os outros já estão divididos nos outros programas. Cirurgia está num outro programa, subvenção está num outro programa. A perspectiva com relação ao hospital, em termos de valores, segue os valores que vem vindo para o próximo ano? Mais ou menos, né? A gente não tem posicionamento da nova equipe, então eu não sei como que vai ficar a negociação entre o hospital, inclusive porque o contrato acho que vence logo no começo do ano, né, Cláudia? 31 de dezembro. Tá? Então ok. já... Por enquanto é só, obrigado. Mais algum vereador tem alguma pergunta, alguma dúvida, professor Sucena? Pode aproveitar a respeito do caso do orçamento. O orçamento deste ano para a parte de esporte e lazer, você lembra quanto Esporte, está encerrando esse ano de 2016, quanto que foi mesmo? Peraí. Você lembra? Aproximado. 2016 eu não vou lembrar. O orçamento total? O total, 2016? só o total. Peraí. É 79.800 prefeitura, mais 4 milhões e pouquinho 80 da SAEB. E quanto mais foi 1 aplicado? 1.225 da Câmara, né? E desse valor, quanto foi aplicado? No caso do Até agora nós temos empenhado. Eu não puxei aqui, professor. Nós temos empenhado 69 milhões, mais ou menos, quase 70 milhões. A pergunta que eu estou fazendo... Prefeitura. Aí depois entra a Câmara e entra a SAEB. Eu gostaria de saber, porque veja bem... Consolidado aqui. O Borges, pega o balancete para mim, consolidado de... Está fixado aí. Faz favor. Que até poderia ser uma pergunta particular, pessoal, mas também já aproveito o momento para colocar público, porque há 20 anos atrás eu fui secretário de esportes, né? E na época eu não era, na verdade, secretário, era um diretor e toda a verba era repassada pelo gabinete. Então eu fiquei, vamos dizer, preso sem ter a possibilidade de mexer no orçamento. Nesse caso agora, vamos supor, né, eu assumindo a secretaria de esportes, esse valor, no caso que está no orçamento para a cadeira de esporte e lazer, R$1.129.000. Qual a possibilidade de o secretário de esportes realmente mexer com esse orçamento em relação a todos os esportes? Ou depende não só do secretário, mas também do prefeito? Do prefeito. Eu estou fazendo essa pergunta pública, né? Porque vão me cobrar. Quando olham... É tão curto, professor, que já virou um cachecol, nem mais cobertor, não é? Sabe por quê? Porque o pessoal ouve, puxa vida, 1.100.000, o professor Sucena vai fazer uma festa no esporte, né? Aí aquela colocação. Infelizmente, na coisa pública, a gente tem que deixar as coisas claras. Então, eu estou assumindo o compromisso, eu sei realmente da minha responsabilidade, mas como há 20 anos atrás eu passei por esse processo, então, porque eu gostaria, como secretário, de fazer um planejamento. Então, eu tenho 1 milhão para gastar, para saber quais são as prioridades, para atender, na medida possível, todos os esportes e brotes. Então, essa é a minha pergunta, até é bom que seja pública, para as pessoas saberem disso também. É que o bom seria que, quando a gente montasse o orçamento, a gente tivesse umas caixinhas assim, e a gente pegasse 1 milhão e pusesse lá dentro, falasse, esse é do esporte. Mas não acontece isso. Então, a parte, professor. Ô, Cláudia, eu lembro do ano passado, nós fizemos essa reunião, e você falou desse orçamento aí, que não é só o brotão, né? Eu queria que você falasse, parece que é o centro comunitário, o CDHU, professor... entra tudo ali, porque a gente achava que era só o brotão, né? Aqui a gente tem, dentro do esporte, o projeto Educação, com R$190 mil, mais ou menos baseado no que gastou esse ano. Só para complementar também, né? Há 4 anos atrás, quando eu assumi o cargo de vereador, na época, no caso, o novo secretário de esportes, João Jesus, nos procurou aqui, e aí naquele período ele estava pedindo uma verba, nós aprovássemos uma verba de R$350 mil. Então, o que a gente tem que ver em termos de esporte, a vontade de querer fazer uma coisa, quando você vê realmente que aplica o dinheiro, então houve uma diminuição. O projeto de educação que foi feito com muito entusiasmo, que é importantíssimo para a cidade de Brotas, então, na verdade, ele diminuiu. Então, a nossa preocupação é justamente essa, para poder reativar. Eu não faço promessa pública, eu estou fazendo uma avaliação, estou passando já, fazendo com todas as pessoas que trabalham na prefeitura hoje, na parte esportiva,
para que a gente possa fazer um planejamento. E para que aí sim possa voltar o projeto de educação como era no começo. Aí vem o apoio a equipes esportivas com 142 mil, a manutenção do esporte e lazer, que a gente chama de gabinete do secretário, o senhor está pobre, 173 mil. Aí vem a reforma e construção das instalações do Brotão, 55 mil. Apoio à equipe, aos esportes individuais, que até foi uma indicação do senhor, não sei se o senhor se lembra, há 4 anos atrás, que era para... não sei, um dos dois, para auxiliar o pessoal que é individual, as corridas, os esportes individuais. Você falou para a reforma do Brotão, eu me lembro que teve uma verba que veio deputado, não, essa verba seria de 300 mil reais para a reforma do Brotão. O que aconteceu aqui com essa verba? Essa verba era de outros anos? Não, o que eu me lembro é que essa verba tinha sido conseguida através do governo federal, que seria para a reforma geral do Brotão, que teria inclusive piscina. E nada foi feito. Ou não veio a verba. Não veio a verba, no caso. Veio a verba. Tem muito convênio parado. Então é isso também. Vem, e a gente só pode colocar no orçamento aquilo, ou que a gente tem certeza, que nem, por exemplo, um QESE, que a gente sabe que vem o recurso, que já é destinado, a gente coloca. Mas se não depois eu tenho que vir aqui abrir aqueles créditos que a gente vem por excesso de arrecadação. A verba da Praça da Juventude acabou vindo para cá também ou não veio? Não também veio. Só ficou na conversa, só. né? Abriu crédito, fez licitação, tudo, mas não saiu do papel. Cláudia, só mais uma pergunta sobre as entidades. Você disse que vai manter os mesmos valores. Está mantido por hora. De 2016, né? Você sabe melhor que todos nós que o atual prefeito cortou das entidades o valor de 15%. E extraoficial, o futuro prefeito parece que prometeu às entidades que voltaria os 15%. Mas devido à sua fala, então não vai voltar os 15%? Olha, a atual administração que vai assumir não se posicionou ainda em relação a nada, tá? Se houver realmente esse estudo, esse entendimento, que ele vai devolver os 15% ou vai aumentar, o orçamento, ele é maleável. Você altera o orçamento de acordo com a execução. Por exemplo, eu previ lá 200 mil para a construção de uma praça. Mas a praça no momento não é mais prioridade. A prioridade é de redistribuir esses 200 mil previstos para as entidades. Se chegar... Eu falei praça, não falei área de lazer, Mirinho. Ô Cláudia, Eu não falei área de lazer, Mirinho. Você não... Ô Cláudia, se chegar, por exemplo, final de janeiro, o futuro prefeito tiver a consciência que tem condições financeiras de retornar os 15%, ele pode enviar um projeto de à Câmara, né? Altera o orçamento. Ele tem aquela prerrogativa dos 10% de alteração do orçamento sem precisar passar pela Câmara, ou então ele pode vir sim com um projeto, uma abertura de crédito adicional suplementar, a dotação já prevista. Aí o que acontece? Todas essas indicações que foram feitas aqui, elas não alteram os 87.150.000 do orçamento. Então, para mim colocar 140 mil lá na estrada, precisou se anular de outro lugar. Então, tirou-se de algum outro lugar e se colocou lá na estrada. Como que isso vai se comportar? Só a hora que estiver executando. Cláudia, uma preocupação muito grande, nós vereadores, a gente que anda muito, vai para a rua, essas cirurgias eletivas é um caso muito grave no nosso município. Eu me recordo no primeiro ano que nós entramos nessa casa, nós aprovamos um valor, se não me falha a memória, de 350, 400 mil reais. Mais ou menos, 350. Né, 350. E depois, no terceiro e quarto ano, esse recurso não teve mais para fazer as cirurgias. Se teve, foi muito pouco, né? Então você confirma para 2017 o valor de 320 mil reais? 420 agora, com a emenda do Valdir. Isso. Que ótimo, uma notícia agora, maravilhosa. Esses assuntos são muito pontuais em relação à Secretaria da Saúde. Então, a gente só executa, né? Só olha. Porque, assim, eu vou até um desabafo com o vereador, a gente que anda bastante,
Tem muitas pessoas passando assim, necessidades graves, e entra nessa lista do CROSS aí do Estado, é uma calamidade. A procura é muito grande pelas poucas vagas, e a Prefeitura não tem recursos para ajudar, e fica mulheres sofrendo. A gente recorre com o deputado, graças a Deus recentemente conseguimos numa emergência a Bauru, mas é muito triste isso, porque a saúde é tudo, né? Sem saúde ninguém vai a lugar nenhum. Então fico feliz com essa destinação esse ano, porque nos 2 últimos anos a gente sofreu muito com essa falta de recurso aí para ajudar as pessoas. Obrigado. Aldir, só voltando a respeito do esporte, tem uns meninos representantes aí do RAFT, né? Deixar bem claro a ele que apoio às equipes esportivas não é só o RAFT, né? É todas as equipes, pode ser futebol, vôlei, basquete, salão, porque de repente eles estão lá que prometeram para eles 120 mil para as viagens internacionais e não vai, na verdade não é esse dinheiro para eles, né? Eu ia fazer uma emenda, como já está no orçamento, eu não pude fazer essa emenda de 120 mil reais que me pediram, certo? Uhum. Então deixar bem claro a eles aí que 142 mil reais, mas é para todas as outras modalidades também. Está num elemento de despesa, de passagens e despesa com locomoção. Certo. Tá? Aí vai depender do planejamento do novo secretário e do dinheirinho que entra. Aí está em casa. Pode falar. Peraí, só, eu vou passar já. Os vereadores têm mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então eu vou abrir agora a palavra para o pessoal que está lá na galeria, lá na plateia, né? Fique à vontade aí, tá? Vou levar o microfone para eles. Ah, tem lá, ó. Tem lá. Não está ligado. Boa noite. Boa noite. Como o professor Macané já disse, a gente está aqui representando o rafting, representando uma das modalidades esportivas da cidade, que tem uma representatividade muito grande aí no cenário mundial. E nós não só desempenhamos um trabalho de atletas, como também junto com a sociedade, né, em formando novos atletas, tirando os meninos da rua e contribuindo também para que essas pessoas se desenvolvam. Bem, diante de tudo isso, a gente também gostaria de saber se não existe a real possibilidade de haver um desmembramento dessa verba e ser um direcionamento mais específico para a modalidade rafting, onde a gente possa ter um dinheiro mais seguro na hora que a gente precisa viajar para as competições internacionais, principalmente, que são eventos que custam muito caro e demandam muita energia, né, para que a gente possa arrecadar essa verba antes da viagem. Ou seja, então a gente acaba deixando muitas vezes até de treinar ou de evoluir profissionalmente no sentido como atleta para poder arrecadar a nossa própria verba para fazer as viagens. E mesmo diante dessas condições, a gente sempre tem um resultado muito expressivo nas competições. Então, de uma maneira assim, a gente gostaria de pedir que isso fosse olhado com um pouco mais de carinho para a nossa atividade e que houvesse, né, de alguma maneira esse desmembramento e um direcionamento mais específico dessa verba, porque quando deixa apoio às equipes esportivas, como o professor já disse, deixa muito aberto. E aí, no final das contas, quando a gente realmente precisa dessa verba para as viagens internacionais, principalmente, a gente acaba que não obtendo grande êxito. E aí chega na hora de dividir essa verba, dá coisa de um pouquinho para cada equipe e no final do nosso orçamento aí pesa muito para a gente poder arrecadar esse dinheiro. Aí todo mundo já conhece o trabalho das equipes, a correria que é para fazer o levantamento de verba, não preciso esclarecer isso novamente. Posso responder só Bom, primeiro, eu vou dar a minha opinião como técnico, tá? E pode ser até que eu esteja equivocado naquilo que eu vou te falar. Nós temos os artigos da Constituição que nós temos que preservar. E um dos itens do artigo 37 é a impessoalidade. Eu não posso colocar no orçamento, na minha visão de contadora, uma coisa específica para o rafting, porque na minha visão, ou na minha visão técnica, pode ser que eu esteja errada, eu não atendo uma coletividade, eu atendo uma coisa específica. É a mesma coisa, ao meu ver, de falar assim, eu só vou fazer cirurgia de catarata.
tá? Então eu restrinjo a participação ou o atendimento a outras atividades. Essa questão de preservar, eu acho que aí vai entre o entendimento entre vocês e o secretário, né, de vocês mostrarem o trabalho que vocês fazem, é belíssimo, conheço, tenho vários alunos na Álvaro Calado que fazem parte dessas equipes, vocês trazem realmente um ganho para essa meninada muito bonito, chegaram onde chegaram com muito esforço de vocês, porque vocês começaram de lá de baixo, né, com bastante empenho, dedicação, comprometimento, que eu acho que é isso que falta muito na juventude hoje, comprometimento e dedicação, vocês não têm o que falar, tá? É belíssimo o trabalho que vocês desempenham, vocês estão de parabéns realmente. Porém, em questão orçamentária, eu não posso fazer essa restrição. Agora, a conversa entre vocês e o secretário, essa ponte entre vocês, é que tem que haver esse afinco, essa afinação, e com o novo prefeito. Interessante até que faça, no caso, agora com a minha presença aqui, né, que assumindo a Secretaria de Esportes, acho que a primeira coisa que seria importante dizer, estou em Brotas há 40 anos, ninguém aqui pode dizer que o professor Sucena não é um fanático pelo esporte. Então veja bem a palavra que falar, pelo esporte, não é pelo futebol. Vocês têm a presença aqui de 2 ex-profissionais, no caso eu e Macalé, nós somos profissionais de futebol, mas eu também sou formado em educação física e trabalho com esporte ao mesmo tempo. Então a primeira coisa seria a minha experiência dentro do esporte. Essa, acredito que é até por isso que o próximo prefeito me convidou, porque eu não tinha pretensão de voltar a ser secretário de esportes, porque a experiência que eu tive 20 anos atrás não me convenceu. Porque eu não tinha autonomia de pessoal, nem autonomia de dinheiro. Então a gente faz um planejamento e dependia do prefeito autorizar ou não. E aquela história sempre colocam, no caso o prefeito, na hora do discurso, ele é o primeiro a ser valorizado. Mas na hora da verba, é o primeiro a ser cortado. Então eu posso responder para vocês. Em primeiro lugar, lógico, não tem nem dúvida o que a Cláudia falou. Vocês estão parabéns pelo trabalho de vocês. Então o professor Sucena, que vai estar assumindo o esporte, que é mais importante de tudo, trabalho de base. Se vocês não têm base, vocês não chegam a lugar nenhum. É como na vida nossa. Quando nós nascemos, nossos pais que nos ajudam até uma certa idade. Então, eles dão todo o carinho, a parte até financeira, a parte de estudo, tudo. Chega num ponto que você tem que ter vida própria. Então, o esporte é a mesma coisa. Então, no começo, a obrigação realmente é da prefeitura, do poder público. Chega no momento que tem que ser feita a parceria com também as empresas privadas. Quando vocês estão em alto nível, aí vocês passam a ajudar quem precisa. A lei da vida é essa. Mais ou menos, vamos colocar assim, até 18, 20 anos, no caso, eu dependo dos meus pais. Aí eu passo a trabalhar e produzir. Aí chega numa idade que eu deixo de produzir e vou me aposentar. Aí eu dependo do dinheiro público também. Então, no esporte, para responder a sua pergunta, a minha experiência, participando de jogos regionais, em todos os lugares que eu fui, tem cidade que a prefeitura, o poder público, ajuda muito e as empresas nada. E tem cidade que é o contrário. E eu sempre falei, tem que haver um intermediário entre as duas partes. A prefeitura como uma parte dentro do que era possível e também as empresas da cidade. Porque os empresários têm que entender o seguinte, que se nós no esporte estamos trabalhando e fazendo com essas crianças que têm uma atividade esportiva e se educando pelo esporte, nós estaremos tirando esses meninos do roubo, que pode roubar até o seu material, a sua empresa. Então é essa concepção de trabalho que nós vamos ter. Então é isso que eu me proponho com vocês, você pode ter certeza que, como a Cláudia falou, eu não posso direcionar para vocês. Porque agora, dá um exemplo, eu hoje sou diretor de esportes do Trade Mais, sou técnico, sou massagista, sou roupeiro. A partir do ano que vem, eu sou secretário de esporte da cidade de Brotas. Então eu tenho que atender todas as modalidades esportivas. Financeiramente eu vou depender do prefeito e do que tem, no caso, que foi arrecadado. Mas vocês podem ter certeza que todo o trabalho que vocês têm, a dificuldade que vocês tiveram, nós estaremos, na medida do possível, ajudando. E aí também, atrás das empresas, junto com vocês, para poder arrecadar esse dinheiro que é possível. Dá um exemplo. Nós precisamos, professor Sucena, para o ano que vem, R$200 mil. Aí tira 200, só tem 500, 300 para todas as outras modalidades, fica difícil. Então, como a Cláudia falou, nós vamos conversar, fazer o levantamento, mas uma coisa vocês podem ter certeza, o meu apoio no esporte é total e geral. Na verdade, a gente entende também um pouco desse apoio. A gente só queria alguns esclarecimentos relacionados sim, a essa questão da
dessa verba que vai ser direcionada ao esporte e lazer. Se eu não me engano, você poderia repetir o valor total? O valor total? Repito sim. R$1.129.200. Ok. Então, a gente poderia acreditar que dentro dessa verba poderia amparar todas as modalidades esportivas existentes na cidade e que a gente também, de algum modo, seria contemplado em algum momento com essa verba. O número aqui, às vezes, ele não se comporta, né? Às vezes a gente precisa... Porque quando a gente fala em 87 milhões no município, não é só dinheiro que se arrecada do Tesouro. São fontes estaduais e federais. As fontes estaduais e federais, elas são, a gente chama de dinheiro carimbado. Já vem com uma destinação certa e aí não tem o que se fazer. Então, a gente tem que se virar com o dinheiro que vem do Tesouro, que é a fonte 1 que a gente chama. Então, eu acredito que a economia não tem grandes chances de melhorar em 2017. A gente vai começar a ver alguma coisa melhor em 2018. Mas eu acho que planejar direitinho, sentar, se reorganizar e tentar, é que nem a casa da gente. Se o orçamento está curto, a gente tem que se readaptar. Mas eu acho que o apoio do secretário vocês já têm, já é um grande passo. Uma outra dúvida aqui... Só um minutinho, por favor. Senhor presidente, eu peço encarecidamente a gentileza de me retirar. Eu tenho um compromisso profissional, 8 horas de trabalho. Fica à vontade. Eu preciso sair, tá? Muito obrigado, boa noite. E obrigado a todos pela presença. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua presença, Vitória. Na verdade, é que uma outra dúvida nossa é relacionada até mesmo a essa verba aí que vai ser destinada ao apoio às equipes, né, esportivas. Porque isso também foi uma coisa que meio que surgiu de uma conversa das equipes. Fala mais pertinho. Isso foi uma coisa que surgiu através das equipes, uma conversa das equipes praticantes de rafting da cidade com o antigo secretário. E antigamente essa verba girava em torno de uns 30 mil reais, depois foi aumentando, né? Chegou aí aos 80 mil e hoje foi apresentado esse valor de 142 mil. E visto que de repente nesse intuito de contribuir para as equipes, eu entendo quando você diz que eu não posso especificar para as equipes de rafting, a gente entende, só que a gente gostaria que o texto de repente, de uma maneira, se possível, ele conseguisse restringir um pouco mais e que esse dinheiro realmente, de certo modo, a gente conseguisse ter um pouco mais de acesso a ele. E não acontecer, de repente, como aconteceu esse ano, que a gente acabou ficando sem esse apoio na hora de viajar. Entende? Olha, a questão de nomenclatura, eu só não posso pôr apoio às equipes de rafting, tá? Que aí eu estou restringindo. O nome ele pode ser sugerido, se vocês conversarem com o Sucena e ele achar, vamos colocar aí, sei lá, outro nome, projeto, sei lá, esse nome eu posso alterar. Porém, vocês já têm que estar, nós vamos agora em 2017 fazer planejamento para mais 4 anos, tá? Esse orçamento aqui é o último ano que pega o primeiro ano de vigência da nova gestão. Em abril já tem que ter uma LDO pronta, em agosto um PPA e em setembro um orçamento novamente. Então não sei se nessa nova conversa, né, a gente muda o nome do projeto. Isso eu posso fazer, desde que eu não direcione, não seja direcionado. Aí é vocês conversarem com o secretário e a gente faz essa alteração. Deixa eu aproveitar que vocês a pergunta, eu gostaria de voltar uma pergunta para vocês. Atualmente, no caso desse ano pelo menos, não precisa ser os anos anteriores, vocês recebem verba pública ou já estão essas viagens, todos os compromissos de vocês, apenas com verba particular? Ou não precisa ser verba pública especificamente da Prefeitura de Brotas? Porque, se eu não me engano, tem um Bolsa Atleta também e tem convênios que podem ser feitos. Vocês recebem de algum lugar ou não? Respondendo a pergunta, o Bolsa Atleta realmente ele existiu e no ano de 2014
essa verba ela foi suspendida, né? Então, os atletas mesmo representando, mesmo nas categorias nacionais e nas categorias internacionais também, eles acabaram ficando sem receber essa verba do Bolsa Atleta. A maior parte do dinheiro investido nas viagens, eles decorrem através de campanha, como venda de camisetas, vendas de jantares e algumas outras coisas, rifas, enfim, e até mesmo parceria com as empresas e vende rafting para poder arrecadar dinheiro e dessa maneira que decorre o arrecadamento de toda essa verba para a viagem até o momento. E também a prefeitura prestou um suporte, né, uma ajuda com dinheiro, que só esse ano que isso não ocorreu. Só tivemos o ônibus para ir até São Paulo aí, para pegar o avião. A importância de vocês reivindicarem. Se vocês não reivindicam, não conseguem. E é lógico a importância por parte da prefeitura verificar o que é possível. Porque, veja bem, é como se você tivesse 10 filhos e teria que distribuir esse dinheiro equitativamente entre os 10 filhos. Né? Eu não posso colocar muito para um e pouco para outro. Então, a importância, talvez até você, não sei se vocês saibam, o próximo prefeito, estando em Brasília, de Brasília ele me ligou que estava em contato com o secretário, que é a parte de verba, um deputado federal, que é do Partido Verde, do qual eu sou presidente em Brotas, que entrou em contato, ele ligou para mim e falou, não, pode já fechar com ele, que nós vamos precisar de verba. Então, é um contato que já abriu as portas para nós. Então, eu já falei com o próximo prefeito, nós vamos ter que fazer projetos para que nós possamos buscar mais verba. Mais importante, logicamente, que a verba que tem aqui da prefeitura, é isso que estão fazendo. Então, o máximo que puder o poder público ajudar, logicamente vai ajudar. Mas a gente tem que preocupar, por isso que eu perguntei. Tem que ter outras saídas. Eu dou um exemplo especificamente no caso, se eu posso falar, porque eu estou lá no 3 de maio. Faz 5 anos, quase 6 anos, que nós não recebemos um tostão, não é R$1, um tostão de qualquer ordem pública. E não morreu o 3 de maio. Aí você não me pergunte, eu me virei. Então, o que nós temos que fazer é isso aí, não deixar morrer um sonho, principalmente o nosso sonho esportivo. Vocês, no caso Rafa, vocês são um exemplo para as jovens que estão vindo agora. E nós temos que continuar com esse trabalho. A única forma que eu vejo de vencer no esporte, infelizmente, é através do sacrifício. Então nós temos que fazer o sacrifício junto e buscando verba. Porque é muito fácil, lá tem o apoio. Vocês verificam às vezes o projeto aqui, olha, a prefeitura dá o apoio, chega lá, bate nas costas, não serve. Apoio, que no meu pensamento, é dinheiro, é verba. Eu preciso competir em São Paulo, vocês, se me permitem, né? Foi votado aqui um projeto que é o mais absurdo do mundo, mas passou por essa casa, a respeito da quilometragem. Então, só pôde, o prefeito mandou para cá um projeto, determinando, no caso, que só poderia ajudar em condução até 150 metros, 150 quilômetros. Então, você vai numa cidade que tem 155 quilômetros, como é que você faz? Vai 150 para a prefeitura, depois vai o restante a pé? Então, são os absurdos que, infelizmente, passou nessa casa, né? Então, hoje vocês têm um defensor do esporte. Lógico que eu vou fazer o que é possível, né? Se alguém tem alguma pergunta aí na plateia? João? Desculpa. Professor Tucena, e o senhor como secretário, assim, seria possível a gente, trabalhando junto, obviamente, conseguir uma lei ou algum método de incentivo ao esporte onde a gente conseguisse uma bolsa, valor, né, uma bolsa da cidade para os atletas, assim, principalmente os atletas que alcançaram, né, um êxito aí nas competições nacionais, por exemplo? Interessante, mas a gente pode verificar isso, que parece que tem isso do governo federal. Tentem aprender o seguinte que eu aprendi aqui nessa casa como vereador nesses 4 anos. Dinheiro tem, só tem que saber buscar. Então você deve saber mais ou menos que o dinheiro, claro, pode até falar melhor que a contadora. O município fica com muito pouco dos impostos que são pagos. O grande bolo é lá no governo federal. E por que eles fazem isso? Para que os prefeitos tenham que ir lá tirar o chapéu e ganhar voto. Então, os deputados, chamados deputados federais, quer dizer, o poder, a cúpula, no caso da União, que fazem isso. Eu falei para o saber que a arrecada deveria ficar aqui, porque é o município que vive, mas nós já fazemos essa obrigatoriedade, você lá pedir lá, aí você fica preso. Então, você vai arrumar a verba para você, vocês vão votar em mim. Então, esse círculo vicioso que tem que mudar. Então, mas é uma colocação, a gente pode verificar o que é possível, mas eu me comprometo, já falei até com o próximo prefeito, que nós vamos fazer, até contratar uma pessoa especializada em fazer projetos.
Porque eu aprendi há 2 anos atrás, uma palestra que eu fui participando, que é importantíssimo hoje, para qualquer cidade, você ter um prefeito para administrar a cidade, um prefeito para ir buscar verba, e além disso, você ter um deputado federal que tenha trabalho lá para ser feito, e além disso também um projeto muito bem feito, senão você não consegue a verba. Foi o que a Cláudia falou agora há pouquinho, que hoje, no caso, é muito burocrático, é difícil. Eu fazia projeto, no caso, de escola, há 20 anos atrás. Não sei se tem alguém aqui que já foi meu aluno, porque nós já somos meio... A seu Bento foi meu aluno, que é novinho ali. Então, naquela época, era projetos, coisas simples. Hoje é muito complicado. A pessoa tem que ser especializada em fazer projeto para poder buscar essa verba. Então, nós vamos, eu falei com o novo prefeito, para a gente nem que tenha que pagar alguém, ele tenha, logicamente, o trabalho dele, para que haja a possibilidade de buscar esse dinheiro. Com relação só... Perdão, acho que é a última colocação que eu vou fazer. Relacionada a essa verba que já está destinada de 142 mil, uma sugestão para o nome seria apoio às equipes para viagens internacionais, que são os momentos que a gente tem maior dificuldade em viajar. Então, é direcionar. Porque aí é direcionar. Você tem 10 filhos, Você tem 10 filhos, você tem que dividir. Então, o que tem que haver é assim, um entendimento entre vocês. Olha, professor, a gente vai precisar mais ou menos de 90 mil desses 142. Se o senhor conseguir destinar esses 90 para a gente, nem que for informalmente, aí ele vai trabalhar com o restante para ver como que ele vai se virar com as outras equipes. Mas é direcionado. Ok? Obrigado. João, depois passa a palavra para o Bento Carlos Lourenção, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu vim representar os funcionários da prefeitura e foi louvável a emenda que ele colocou, só que não dá para trabalhar com esse valor. Você entendeu? Sobre segurança do trabalho, a CIPA. Não dá para trabalhar, porque é o seguinte, esse ano foi bem sofrido para a gente trabalhar. Você vê, no entanto, que eu estou com todos os extintores vencidos desde agosto, não foram comprados. Luva chegou essa semana, que foi uma mendigação para comprar. Então não dá esse valor. E outra, o funcionário acidentado, ele retira dinheiro do hospital, retira dinheiro da saúde, porque vai fazer uma fisioterapia, e retira dinheiro da prefeitura. Porque um funcionário acidentado, a prefeitura tem que manter ele 15 dias. Após 15 dias que ele vai para o INPS. Então eu acho que é o seguinte, o município não está investindo em segurança. Então é o seguinte, vamos fazer a prevenção para evitar de usar a saúde, porque todos os funcionários nossos é povo também. Ele usa a saúde. Então ele retira dinheiro do hospital, que ele vai um acidentado, lá quanto custa um procedimento hoje médio? É um mínimo hoje. Então, 2 mil, 3 mil. Um funcionário hoje, vamos por uma média de R$900 de salário mínimo. Um dia dá R$30. Você entendeu? Então eu acho pouco. E outra, a gente tem que investir também em identificação do funcionário na rua. Porque às vezes o funcionário nosso está trabalhando na rua, tampando um buraco que tem bastante, e que existe a não obediência dos sinais públicos aí, a gente impede e os caras vazam com motos, essas coisas. Fala, tinha um bêbado andando no meio da rua. Não é um bêbado, é um funcionário que está tentando olhar para fazer o tapa-buraco. Você entendeu? A gente não tem nem uniformização. A gente começou a trabalhar com segurança. Aí esse ano, nesse mandato agora, nós perdemos tudo que a gente estava investindo. Então é o seguinte, o valor que está sendo cogitado aí, não dá. Então eu vim em nome dos funcionários e de todos, pedir que seja aumentado esse valor. Que a gente já pediu pela CIPA, a gente já tinha pedido R$500 mil. Esse valor é para prevenção. No entanto, que saiu uma matéria, não sei se vocês têm conhecimento, Araraquara foi multada por funcionário de não dar luva às enfermeiras. Então, o que acontece? Nós vamos pagar multa. Fica mais barato a gente investir. Você entendeu? No entanto, que nós estamos com um monte de ações trabalhistas, nós perdemos, acho que 90% nós perdemos. Nós não ganhamos uma. E vamos continuar perdendo, se a gente não investir em segurança. Então, a segurança, eu acho que é o seguinte, tem que investir. Entendeu? Porque investe em segurança, é um funcionário que trabalha melhor, não tem perda, a família dele agradece porque ele volta com saúde para casa dele. Então eu acho que estão esquecendo de fazer essa parte. Então, por enquanto, obrigado. Posso falar?
Bom, João, eu acho que você já está num ganho bom que eu criei uma unidade para você, né? Isso eu agradeço, a unidade, tanto obrigado. Você pediu tanto, isso. saiu. No entanto, eu tenho que falar uma outra também. A gente está com as... vai se tornar público, mas o público precisa saber. Nós não tem nenhum AVCB de nenhuma escola, acho que nenhuma não, tem acho que 2 escolas a gente tem AVCB. A gente não tem projeto bombeiro. Nós estamos tudo irregular. O próximo prefeito está enrolado, vai gastar muito. Então a gente tem que começar a pôr um pouquinho para investir. E é de conhecimento de todos, que está tudo protocolado de serviço, os pedidos. Então é o seguinte, esses valores não dá. Você sabe, a gente tem um TAC, termo de ajuste de conduta, ergonomia. A sua cadeira é ruim, você pode adquirir o LER. Então o que acontece? Não dá esse dinheiro para trabalhar. Precisa um pouquinho mais, eu acho que tentar fazer uma emenda, tentar espremer para a gente poder fazer um sapatão para o funcionário, para não cair um ferro, não machucar o pé, um protetor solar para aquele que trabalha na rua. Então, a gente tem que estar caminhando com prevenção. Tá? Eu concordo com você, João, que a prevenção é tudo. Tá? Da forma como a educação, tudo é prioridade. Porém, eu não sei, se você falar para mim agora, tira, eu não sei mais de onde tirar. Tá? E eu não posso, por mim, alterar o orçamento. O que eu sugeriria para você? Vamos começar a executar. Vamos ver o que o novo prefeito tem. Qual é a visão dele? Vai dar para fazer tudo esse ano? Não. Vamos fazendo de pouco? Vamos. Temos aí planejamento para 4 anos. Novo PPA, nova LDO, novo orçamento. Vamos planejar para 4 anos. Vamos começar esse ano. Se faltar, negocia com o prefeito, vê aonde não está executando, onde não vai ser necessário tudo. Vamos passar para o seu. Mas eu acho que temos que começar. Eu acho que para começar, até março, abril você vai. Depois é negociação com o novo prefeito. Eu não tenho autoridade e não sei de onde tirar mais. É o que eu falei, eu não tenho mais nenhum cobertor curto no momento, eu tenho um cachecol, estou cobrindo o pescoço. Porque é muita demanda, a demanda está muito alta, muita coisa. É muito projeto, é muita frente para atender ao mesmo tempo e nós não estamos dando conta. E a arrecadação. Então, se a gente conseguir fazer o que tem hoje bem feito, nós já vamos ter que soltar rojão no final do ano. Isso, exatamente. É o que nós estamos tentando fazer bem feito, para a gente não pagar ação trabalhista, não estamos pagando dinheiro para os outros à toa. Com certeza, concordo tudo que você falou, porque eu tenho conhecimento do que você falou. Paga um perito para mim. É dinheiro que eu podia estar investindo aqui. Mas eu acho que a gente começou, demos o primeiro passo. Criamos, colocamos até um valor razoável para o momento. Então, você agora começar. Olha, tudo isso é o que eu preciso. Quais são as prioridades, o que nós vamos atender. E depois a gente vai adequando o orçamento da forma como você precisar. Ô, João, porque é o seguinte, tem uns programas que a gente é obrigado a fazer. Entrando nos programas quase que não sobra dinheiro, né? Ô, João, teve o caso daquela senhora, né, que calçava 38, deram um sapatão 40 para ela, precisou fazer cirurgia no pé por causa do sapatão errado, né? Não, isso daí eu desconheço, isso aí é o seguinte... Então, mas aconteceu, né, por causa do que você está falando, negócio de segurança, entendeu? Existe lá, o funcionário tem que ir lá buscar e assinar na hora. O que aconteceu é o seguinte, ela pediu para outro funcionário ir buscar, e o funcionário pegou, tem esse aqui eu vou levar, não é assim. Mas por isso aconteceu. Aconteceu porque o outro funcionário levou. Por isso que eu defendo, por isso que eu estou falando, o almoxarifado central na prefeitura, para cada um for lá e assinar sua ficha de IPI. Porque às vezes o funcionário está lá no outro lado da cidade, ele pede um sapatão, o cara chega, eu não lembro o número, eu vou levar esse mesmo. Chega lá, o cara põe no pé. Então é o seguinte, existe porque assim, o sapatão é comprado assim. É passagem uma listagem e você marca seu número. Entendeu? Não é comprado assim João, dá licença só um pouquinho. Está saindo um pouco fora da conversa aí. Mas alguém tem alguma coisa a falar? Cláudio.
Fernandinho, quer falar, Fernanda? Por favor, Beto, passa o microfone lá para o Fernandinho. Lá. Viu, Fernandinho, que já foi tirar todas as dúvidas, agora é com o novo secretário do esporte. Se você for falar de alguma lei, voltar naquele assunto, por favor, senta com o professor, que ele tem bastante tempo, ele vai te atender com o maior carinho, viu? Apenas uma pergunta só. Aquela que o senhor tinha comentado dos 150 quilômetros do transporte, é uma lei ou é uma emenda? É lei que foi votada por essa casa, por isso que eu falei, logicamente que a gente tem que respeitar o posicionamento dos colegas, né? Mas na época eu comentei, se você faz uma lei, o que o prefeito fez? Transformando em lei, aí você vai pedir, eu não posso porque é lei. Então, porque eu sempre aprendi o seguinte, a lei é feita para você ter um parâmetro, porque senão vira bagunça. Então, quando você cria uma lei, ela é inflexível, aí você, no caso, vou participar de uma competição, ganhou o campeonato, a cidade, no caso, ao invés de ter 140 quilômetros, tem 170 quilômetros, não vai participar? E como é que fica a situação? Por isso coloquei na época também aqui desse exemplo. Então vai até 150 quilômetros que a lei permite, e os outros 10 ou 20 vai até o contrato autônomos. Então, desculpe, mas eu falei, uma lei absurda, mas infelizmente é lei. A não ser que o ano que vem, os novos vereadores, o novo prefeito, entre com um projeto para revogar essa lei. Se dependesse de mim, revogaria. Senhora Lude, senhora Cláudia, mais alguma pergunta? Mais algum esclarecimento? Não? Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a audiência pública, realizada para discutir o orçamento do município da Estância Turística de Brotas, para o exercício 2017. Obrigado a todos.